Joel capítulo 2, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Você já abriu aí sua Bíblia? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para receber a Tua palavra, receber a instrução da Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, penetre em nosso coração, e em nome de Jesus Cristo possamos ser restaurados, curados, abençoados, fortalecidos, em nome de Jesus, pela Tua santa palavra, Pai, e que possamos sair daqui hoje, em nome de Jesus, renovados por Ti, meu Pai. Fala conosco, dirige as nossas vidas, toca, Senhor, onde tem que tocar, fala, Senhor, o que tiver que falar, mas que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, abençoados por Ti, renovados em nome de Jesus. Amém? Joel capítulo 2, nós vimos semana passada o capítulo 1 do profeta Joel, e nós vimos que Deus, Ele liberou juízos sobre o seu povo, Deus liberou disciplina sobre o seu povo, eram gafanhotos, devoradores, seca, e nós aprendemos muito na quarta-feira passada, qual é a nossa posição quando Deus disciplina o seu povo, o que nós temos que fazer. E nós vimos 4 pontos aqui: ouça a palavra de Deus, desperte, se levante e lamente, chore, clame ao Senhor. E o quarto é: clame ao Senhor, vai para a oração. Mas hoje o capítulo 2, ele fala de algumas coisas. Ele fala dos atalaias do Senhor, do chamado de Deus a uma conversão genuína e de um avivamento verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão promovendo avivamentos por eles mesmos, tentando fazer avivamentos, tentando levar um caminho de avivamento, de mudança, de crescimento, por eles mesmos, criando avivamentos meio superficiais. Avivamento só tem um caminho, e esse caminho nós vamos ver aqui, o que é um avivamento verdadeiro. O capítulo 2 começa no versículo 1, diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Nós vamos nesse versículo aí, depois nós vamos lá para o versículo 12, eu só quero falar sobre esse versículo, algo que Deus tem colocado no meu coração. Aí o profeta começa falando: tocai a trombeta em Sião. Ele está falando de um ministério, de uma função que é do atalaia. O atalaia é aquele que fica sobre os muros, onde ele tem uma visão maior, mais abrangente, e ele tem a função, ele tem a obrigação de tocar a trombeta, o chofar ou o chifre do carneiro, como era, para que avisar o povo de um perigo iminente, de um inimigo que está chegando, de uma situação que está acontecendo. Ele é aquele que fica lá no topo, lá em cima dos muros da cidade, e ele tem essa função importantíssima, para que o povo não seja pego despercebido, o povo não seja pego de surpresa, o povo esteja atento. A função do atalaia é despertar, é tocar a trombeta, é mostrar o caminho. Bem, irmãos, como nós temos visto nos últimos tempos, nós estamos lutando para isso. Nós estamos lutando para que não apenas sejamos religiosos, façamos cultos religiosos, buscamos aquilo que nós precisamos apenas, mas é o tempo de despertar, é o tempo de tocar trombeta, é o tempo de avisar o povo que os perigos que estão chegando, o fim que está chegando, os momentos que estão chegando, as lutas que estão chegando. Aqui o profeta fala que era para fazer isso, porque o dia do Senhor já vem e está próximo. Quanto mais se aproxima o dia da vinda do nosso Senhor, mais nós temos que estar atentos. Deus vai levantar atalaias nesse tempo. Deus não vai levantar apenas evangelistas
que preguem cura, libertação. Isso tudo é muito bom, irmãos. Mas Deus vai levantar atalaias, homens e mulheres de Deus, que vão dar voz de rebate ao povo, que vão tocar a trombeta, que vão mostrar ao povo: olhe, se levante, fique atento, abra os seus olhos, abra seu coração. Há perigos iminentes ao nosso redor, está chegando o dia do Senhor, e grandes coisas vão acontecer, e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos saber. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, que aqueles que andam na luz não serão pegos de surpresa, mas aqueles que andam nas trevas serão pegos de surpresa. O que é andar na luz e andar nas trevas? Aqueles que têm conhecimento. Quando você chega na igreja, você recebe uma palavra, essa palavra traz à luz os acontecimentos, a Bíblia, e ela aplica nos dias de hoje. Você está andando na luz, você sabe o que está acontecendo, e você não vai ser pego de surpresa. Agora, infelizmente, muitas pessoas preferem andar nas trevas. Andar nas trevas, elas estão cegas. Tudo o que está acontecendo ao seu redor, elas não estão vendo, ou estão deixando de lado, deixando passar, e continuam buscando algo que não é mais para esse tempo. Então, nós precisamos alertar. E, queridos, eu sei que não é muito popular isso, porque seria muito melhor eu chegar aqui e fazer cultos emocionantes, fazer correntes e coisas assim, para que agradasse as pessoas, para que as pessoas se agradassem mais dos cultos nessa igreja. Mas essa não é a função pastoral. Essa não é a função pastoral. A função pastoral é ser um atalaia para o povo, é mostrar a verdade, é mostrar o caminho. E eu sei que isso não é popular, muitas pessoas não querem isso. Eu preguei lá em Forquilinhas, e os amigos, as pessoas que a gente conhecia, porque 15 anos já mudou muito a igreja, e as pessoas que a gente conhecia, que estavam no culto, elas nem estavam mais nessa igreja, e algumas nem na igreja estavam mais, a maioria desviada. Então elas foram lá porque eu não gosto de falar assim, mas porque anunciaram o meu nome lá, eles se dão com a gente, então eles foram lá no culto. Grande parte que a gente daquele tempo já não está mais na igreja, já está longe, e é tempo de despertamento. Há um esfriamento, há guerras, há tragédias acontecendo, e nós não podemos nos calar. Nós temos que avisar, nós temos que pregar, nós temos que ensinar o povo que as pessoas precisam estar prontas. Essa palavra é para o atalaia. O atalaia, ai de nós que fomos chamados para ser atalaias, para mostrar, para avisar o povo. Ai de nós se nós voltarmos, irmos para outro caminho e não avisar o povo. Estai atento, o dia do Senhor está próximo, Ele está chegando. Ele está chegando, o dia do Senhor, e é um dia, aqui, a sequência do versículo 2 até o 11, nós não vamos ler, mas se você quiser ler em casa, você leia em casa, e você vai ver que vem aí uma grande guerra. Já estava devastada pelos gafanhotos, pela seca, e aí o atalaia levanta, ele se levante, de voz de trombeta, porque o dia do Senhor está vindo, e chega a guerra, um exército liberado por Deus, para atacar ainda. Então a nação estava devastada. Eu creio, eu acredito que você tem acompanhado. Nossa nação está assim, a humanidade está assim, devastada. O pecado tem tomado conta, as coisas certas, os princípios da palavra de Deus que antigamente ninguém negociava, hoje já estão sendo negociados. As pessoas dizem, não está escrito assim, mas esta palavra, na verdade, eles não acreditam mais, muitos não acreditam mais que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e que ela é inerrante, que ela não erra, que ela não é falha, que é Deus falando conosco. Então os princípios daqui estão sendo mudados, estão sendo transformados, e o pecado tem tomado conta. O que era certo passou a ser errado, e está aumentando cada vez mais, e o que era errado passou a ser certo. Nós vimos há poucos dias, enquanto no Rio Grande do Sul tinha gente morrendo embaixo d'água, no Rio de Janeiro tinha mulheres se beijando na boca, assim, para milhões de pessoas verem. Tanto
ao vivo ali, em frente a um palco, quanto na televisão, tinha um escárnio, mostrando tudo que é tipo de baixaria, coisas que antigamente só se faziam em 4 paredes, estava se fazendo, para que toda uma multidão visse. Isto é, uma nação em pecado, uma nação longe de Deus, uma nação que se afasta cada vez mais do Senhor. E nós que conhecemos o Senhor, temos que ser os atalaias, pregar, falar, ensinar, mostrar, Jesus está voltando, e nós precisamos estar prontos. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais coisas acontecerão. As pessoas dizem, o Apocalipse é um livro de tragédias. Na verdade não é isso, e nós vamos, quando terminar João, nós vamos estudar um pouco sobre Apocalipse, alguns capítulos, para que nós venhamos entender. O Apocalipse não é um livro das tragédias, mas é um livro que é a revelação de Jesus, e que mostra os últimos dias, e nos últimos dias virão tragédias na natureza, virão tragédias na humanidade de todas as formas, e que nós devemos estar prontos para isso, e não lutar contra Deus, mas dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Nós sabemos que Deus usa e faz juízo por causa do pecado. Bendita é a nação, aquela que Deus tem a misericórdia e ensina o perdão, ensina o caminho da redenção. E no versículo 12 em diante, então nós vamos acompanhar que aí começa um avivamento. Como eu disse, o avivamento não é como nós queremos, como nós pensamos, não somos nós que fabricamos. O avivamento bíblico é nos moldes de Deus, na vontade de Deus, é o que Deus nos determina. O versículo 12 mostra que nós devemos voltar para Deus. E como deve ser essa volta? Qual é o processo dessa volta? O versículo 12 diz assim: ainda assim, ou seja, mesmo assim, mesmo a nação estando devastada, estando atolada no pecado, estando destruída por todas as coisas que têm acontecido, mesmo assim, diz o Senhor, Deus não deixou a sua misericórdia, Deus não deixou de falar, mesmo nós, a nossa nação, as outras nações atoladas no pecado, no engano, na mentira, Deus ainda quer falar conosco, Deus ainda tem misericórdia, Deus ainda quer restituir. E Ele começa mostrando um caminho para essa volta para Deus. Ele diz assim: convertei-vos a mim. Ainda assim, diz o Senhor, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Deus não está dizendo convertei-vos a uma instituição religiosa, a uma bandeira doutrinária, uma conversão. É uma conversão pessoal a Deus, é um relacionamento de intimidade com Ele, e se deleitar em Deus é fazer dele o centro da nossa vida, da nossa conversa, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa agenda. Qual é o assunto ao redor da nossa mesa? No restaurante, no passeio, o que enche o nosso coração, o que faz brilhar os nossos olhos. Deus diz: convertei-vos a mim. Não é a uma religião, a uma denominação, a um pastor, a uma seita religiosa. Deus está dizendo: é hora da humanidade se voltar para mim, voltar para os meus caminhos, se converter a mim. De que maneira? Qual é a intensidade dessa conversão? De todo o vosso coração. Está escrito aí: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Essa é a profundidade que Deus quer tratar conosco. Não é apenas uma religião superficial, não é apenas um contato de religioso com Deus, mas é uma intimidade profunda. E Ele diz: de todo o vosso coração. Nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Lembra-te quando você se converteu, quando você conheceu Jesus, quando você conheceu, volta lá nesse primeiro amor, que você não tinha vontade de ficar em casa sem ter um tempo de oração, que você não tinha vontade de faltar culto, você fazia de tudo para estar na igreja, porque aquele amor que você estava conhecendo, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer conosco. Nós vivemos um tempo de esfriamento, as pessoas estão se afastando de Deus, coisas estão acontecendo ao nosso redor, estão nos endurecendo,
secando os nossos olhos, secando a nossa alma. As nossas conversas têm sido conversas que estão distantes de Deus. Voltemos para o Senhor, nos convertemos ao Senhor, voltemos para Ele de todo o nosso coração. Que o centro da nossa vida, que o centro da nossa conversa, que o centro dos nossos pensamentos e desejos seja Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ah, pastor, mas isso é fanatismo. Eu prefiro ser fanático por Deus do que ter qualquer outro sentimento por outra coisa. Deus é o centro da minha vida. Deus é a conversa dos meus lábios. Deus é tudo o que eu posso fazer, e eu estou diante dele para olhar para ele. Ele segue dizendo de que maneira que é o padrão de Deus de conversão, de que maneira que é o padrão de Deus de avivamento. Isso com jejuns. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração e com jejuns. Tem saído, tá fora de moda jejuar para muita gente. Está fora de moda jejuar, mas quando nós jejuamos, nós estamos dizendo que desejar encontrar com Deus é mais urgente, mais necessário do que se alimentar. Quando nós jejuamos, nós queremos ter nós deixamos um alimento de lado, ou alguma coisa de lado, para ter um tempo mais profundo com Deus. E isso, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo, pastor, Senhor, a tua presença é mais valiosa para mim do que esse alimento que eu ia fazer agora, do que essa situação que eu ia viver agora. Eu quero tirar esse tempo que eu ia dar para alguma coisa, eu quero tirar para ti. Quando nós jejuamos, nós estamos fazendo isso. É quando, em vez de você ter fome dos prazeres, das coisas boas da terra, você substitui as coisas boas da terra por aquele que é o doador das coisas boas da terra. Ele diz, é com jejuns, é com de todo o vosso coração, é com jejum. Voltemos a jejuar. Deus está alertando esta geração. Voltemos ao jejum, voltemos uma vida intensa com Ele, voltemos a deixar coisas de lado para ter Ele na nossa vida. É você, e você tem mais fome de Deus do que das coisas boas que Deus deu. Muitas vezes as bênçãos, as maravilhas que estão aí, estão afastando. As coisas boas não são as coisas ruins. As coisas boas nos afastam de Deus, porque nós começamos a gostar muito mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. E Deus diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns. Mas Ele vai mais além, com choro e pranto. Com choro e pranto. A volta para Deus tem que ter choro e pranto. O avivamento não se faz com olhos secos. Muitos olhos já estão secos, irmãos. Muitos olhos já estão secos. Estamos buscando a Deus com os olhos secos demais. Não se vê mais paixão, não se vê mais fogo, não se vê mais desejo de encontrar a Deus. Estão secos, enxutos demais, o coração está duro demais. Eu não estou dizendo, apontando o dedo, mas é a realidade da humanidade nesse tempo. Você vê pessoas com o coração duro, que não tem mais lágrimas para Deus. Ah, se pudéssemos ter os olhos abertos para compreender a graça de Deus e o amor de Deus. Jonathan Edwards conta que certa vez ele estava andando a cavalo pelas estradas, indo pregar, que era como eles saíam para pregar, e ele foi tomado por uma alegria grande, que ele apeou do cavalo, abraçou o pescoço do cavalo, e por um longo tempo mergulhado em lágrimas, meditando no amor de Deus, o seu coração foi debulhado e a sua alma foi compungida. As lágrimas vieram, lágrimas de alegria e de exultação por compreender quão maravilhosa a graça dele a graça que ele havia alcançado. Quão grande amor de Deus por ele. Ele estava no cavalo, estava indo pregar, ele desceu do cavalo e sentiu a presença de Deus, aquele amor de Deus tão poderosamente, que ele se agarrou no cavalo e passou por longo tempo chorando. Mas ele não chorou porque Deus falou com eles, olha, eu vou curar isso, olha, não foi uma mensagem
que tocou no coração dele por alguma coisa que ele estava passando, e aí ele sentiu, não, foi o amor de Deus que levou ele a essas lágrimas, foi o conhecimento do amor de Deus, foi a paixão por Deus. Ele não estava orando e pedindo para Deus fazer isso ou fazer aquilo, Deus não deu, porque às vezes a pessoa chora na presença de Deus e está tudo certo, mas é porque ouviu uma palavra que foi de encontro à situação que ela estava vivendo, e realmente Deus fala conosco. Mas o que o texto aqui está nos dizendo, irmãos, é que nós não devemos chorar apenas quando ouvimos uma palavra que vai de encontro a uma situação que eu estou vivendo. Isso me emociona, me traz lágrimas. Mas o texto aqui está dizendo que nós devemos chorar na presença de Deus, pela presença de Deus, pelo amor de Deus, que nós conhecemos. A revelação do amor de Deus um dia na nossa vida foi tão grande que tem momentos que nós paramos e nos pegamos chorando de paixão, de amor por Deus, por sentir esse amor na nossa vida, por saber que esse Deus tão grande, tão poderoso nos ama. Não foi uma palavra de encontro a uma situação que eu estou vivendo que me emocionou, mas foi o fogo da paixão, do amor por Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É a isso que Deus está chamando o seu povo de volta, a uma paixão genuína, verdadeira, não apenas por restauração de alguma coisa, mas choro por amor de Deus, fogo na alma, por amor ao Senhor, por desejar ao Senhor. Não servir ao Senhor não é um peso, não é um fardo, não é algo que me dá trabalho, é algo que me dá prazer, que me dá alegria. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus, quando eu recebo uma palavra assim que vai de encontro àquilo que eu preciso ouvir, de uma situação que eu estou vivendo, eu choro, eu exulto, eu dou glória a Deus, maravilha isso, mas eu devo estar com o meu coração queimando todos os dias, porque se eu não receber uma palavra, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Se o céu estiver fechado, se eu tenho orado e as respostas não têm chegado, ainda assim o meu coração queima de amor por Deus, ainda assim meus olhos marejam de lágrimas pela presença dEle. Não é apenas uma troca, é uma vida de intimidade com Ele. Verso 13 e 14, como que nós devemos fazer isso? Voltar para Deus. Ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Como que nós devemos voltar para Deus? Na tradição dessa época, quando uma pessoa queria se entregar para Deus ou se humilhar, ela tinha uma ação de rasgar as vestes, de dizer que estava se arrependendo. Essa era a tradição. A pessoa olhava que ela está rasgando as vestes, é porque ele se arrependeu de um pecado. Aqui Joel diz assim, rasgai o coração e não as vestes, porque muitas vezes o rasgar as vestes exteriores é uma ação teatral muito bonita que fala aos homens. Os homens olham e acham, olha só, aquela pessoa está se arrependendo, mas muitas vezes é só o exterior, dentro da pessoa não está acontecendo isso. E Deus está dizendo, rasgai o vosso coração. Deus conhece a nossa alma, Deus conhece o nosso coração. Os homens veem a nossa atitude exterior e podem até nos achar santificados, podem até nos achar várias coisas, mas quem conhece profundamente nossa vida, nosso coração é Deus, e é a Ele que nós devemos rasgar o coração. Ou seja, não é uma ação teatral para a plateia ver, mas é a ação de um só que vê nosso coração rasgado diante do Senhor, arrependido pelos nossos pecados. Por que que ele diz isso? Porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Quando ele percebe um coração contrito, verdadeiramente arrependido, ele sabe quem é, ele pode sim
voltar atrás e liberar uma bênção que você está pedindo, liberar um milagre que você precisa, liberar o cuidado com a sua vida, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. Se Deus fosse pavio curto, nós estávamos todos perdidos, mas Ele não é. Ele é amor, Ele nos ama. Nós pecamos, erramos, mas quando rasgamos o nosso coração, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, e Ele pode tornar atrás, e ao invés de maldição, Ele nos abençoar, Ele liberar a bênção sobre a nossa vida. Conversão interior e não exterior. Então, versículo 15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Tocai a trombeta onde? Em Sião, dentro da casa de Deus. Toca a trombeta para dentro. Irmãos, escute o que eu estou falando para você. Deus está chamando a atenção da sua igreja nesse tempo. Deus quer que a sua igreja desperte. A trombeta não é para tocar lá fora, a trombeta é para tocar dentro da igreja. Você não se assuste, você vai ver muitos escândalos acontecendo por aí. E Jesus disse: não se espante, porque é necessário que os escândalos aconteçam. Hebreus fala que aquilo que é abalável será abalado nesse tempo. Impérios religiosos construídos sobre areia vão ruir. Estruturas vão cair. Só vai permanecer aquilo que foi plantado por Deus. Aquilo que é de Deus permanecerá de pé. Não se espante. Quanto mais nós avançamos nos dias, mais escândalos e coisas terríveis vão acontecer, porque o Senhor está mandando tocar trombeta dentro de Sião. É dentro da igreja. É aqui que nós ouvimos o aviso, é aqui que o atalaia está avisando, está falando: olha, o perigo está aqui, cuidado com isso, Deus está falando assim. É aqui que nós ouvimos, é dentro da casa dele. Tocar a trombeta em Sião significa que o juízo começa pela casa de Deus. Como que eu vou falar alguma coisa lá fora e querer ser exemplo lá fora, se aqui dentro da casa de Deus não está certo? Eu estou esperando que o mundo mude, eu estou esperando que os drogados sejam libertos, eu estou esperando que o governo seja íntegro, eu estou esperando que uma faxina seja feita nessa nação. E Deus está dizendo: eu vou começar um processo dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós vimos, principalmente em 2022 e um pouco antes, toda a politicagem que foi feita dentro da igreja. Foi mudado o nome do nosso Salvador, foi tirado de Jesus e foi dado para homens. Tem pessoas presas até hoje por estar na frente de quartéis pedindo para que alguém salvasse eles, e nós já temos um Salvador. O juízo de Deus vai começar dentro da casa de Deus. O processo é de dentro, o juízo começa pela casa de Deus. Deus começa a limpar e organizar a sua casa. Uma igreja pequena, irmãos, mas verdadeira, na presença de Deus, ela pode transformar uma cidade. Você crê nisso? A igreja verdadeira de Jesus, ela pode transformar uma cidade. Mas muitas vezes nós temos dezenas de igrejas numa cidade e nada muda na cidade. Nada muda. É porque o juízo tem que começar por dentro. Deus tem que começar a limpar a casa. Certo dia Jesus chegou no templo e estava lá todos os vendilhões, os comerciantes que estavam contaminando a casa de Deus. O que Jesus fez? Diz que ele fez um azorrague. Um azorrague é um chicote. E ele saiu espantando, limpando a casa de Deus. E ele dizia: vocês estão transformando a casa de meu pai em um covil. A casa de Deus, a minha casa, será chamada casa de oração. Casa de oração, não é casa de politicagem, não é casa de entretenimento. A casa de Deus é casa de oração.
E é isso que Deus vai fazer e está fazendo. Permanecerão de pé, serão inabaláveis aqueles que estiverem firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Aquilo que é abalável, aquilo que foi construído sobre homens, sobre pessoas, sobre doutrinas mundanas, vai ser abalado. Mas aquele que é a igreja que está sobre a rocha, a igreja de Jesus, ele diz: sobre esta rocha eu edificarei a minha casa, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificou a sua igreja, e Ele protege e guarda a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Verso 16, esse avivamento é para todos. Olha o que ele diz: congregai o povo, todo o povo. O avivamento não é para meia dúzia de pessoas, não é apenas para um líder ou outro, não, é para todos. O avivamento é para todos que aqui estão, esse tipo de avivamento. Congregai o povo, una o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos aqui representam os líderes da igreja. Esse avivamento, esse arrependimento, essa volta para Deus é para os líderes da igreja, aqueles que lideram a igreja. Reunir os filhinhos e os que mamam. E por que ele destaca isso? As crianças e os adolescentes. Porque Deus vai usar uma geração de crianças e adolescentes também. Deus não tem problema com a idade de ninguém. Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovem, Deus usa pessoas de mais idade. Deus usa quem Ele quer, aquele que foi chamado por Ele será usado por Ele. Reunir os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Por que Deus usa aqui essa palavra, o noivo e a noiva saiam da noite de núpcias? Porque neste momento é mais importante a volta para Deus do que qualquer coisa, até mesmo de um casamento, até mesmo de se casar. Coisa muito importante para alguém, um casal apaixonado, é noivar, ter toda a situação certa, se casar até a noite de núpcias, e ele deixa isso aqui como intensidade. Muito mais importante do que a noite de núpcias é voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus. É tempo, não há nada mais importante do que nós voltarmos para o Senhor. Verso 17: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Chorem e orem. E orem dessa maneira: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Para que os ministros, os sacerdotes, chorem e orem, e clamem ao Senhor: poupa o teu povo, para que a vergonha, para que nós não venhamos envergonhar o Senhor. O opróbrio é vergonha, que nós não venhamos envergonhar o Senhor a ponto de que as pessoas lá fora dizem: onde está o teu Deus? Tu não é crente? Tu não é da igreja, tu não serve a Deus. Há poucos dias, semana passada, tivemos mais um escândalo. O marido de uma cantora famosa, pastor também, fazendo besteira com criança, saiu na mídia, envergonhando Deus, envergonhando o Evangelho, envergonhando as coisas de Deus. E aqui ele diz que os sacerdotes devem chorar, os ministros do Senhor devem chorar e orar, e pedir: poupa, Senhor, o teu povo, para que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor. E as pessoas dizem: sim, mas aquele lá não era crente, não era pastor, não pregava, não tinha... Era. E envergonha as coisas de Deus, envergonha o nome do Senhor. Mas versículo 18 ao 27, agora nós vamos ler apenas. E então, quando essa volta para Deus acontecer conforme a vontade de Deus, o que vai acontecer? Diz assim, versículo 18: então, depois de se converter, depois de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, depois de rasgar o coração, não as vestes, depois de chorar, de orar, de buscar ao Senhor, então, só depois disso, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo.
é necessário voltar. Esse negócio de dizer não, porque é uma fábrica de milagres. Milagres acontecem pela misericórdia do Senhor, mas por um povo que está buscando a Deus e não os seus milagres. Um povo que se arrependeu, um povo que voltou para Deus. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, a vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore, o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida. Ele tem a justa medida para todos nós. A pessoa diz: mas eu mereço ser abençoado. Quem conhece e quem tem a justa medida somos nós. É o Senhor. Em justa medida a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã, a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, porque se ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, depois de voltarmos para Deus, de buscarmos a sua face, e não apenas as suas mãos, de nos arrependermos, de nos convertermos, de chorar, de clamar, de buscar ao Senhor, então o Senhor começa a restituir todas as coisas, tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que perdemos, tudo aquilo, então o Senhor começa a restituir. É isso que Deus chama de avivamento. E encerrando, versículo 28 e 29, é uma promessa do derramamento do Espírito. Essa promessa veio se cumprir anos depois, em Atos 2, no dia de Pentecoste. Ele diz: e acontecerá que derramarei, e acontecerá depois, mais uma vez, depois de converter, depois de chorar, depois de buscar, ele disse: acontecerá depois que derramarei. A vinda da presença de Deus não é gota, não é limitada, é um derramar, é uma promessa que será derramado. É como você pegar um balde de água e derramar sobre a vida da pessoa. A presença de Deus virá poderosamente na vida daqueles que se voltaram para Deus, que ouviram o toque da trombeta e voltaram para o Senhor, e voltaram e se preveniram. Não será apenas uma gota da presença de Deus, mas vai ser um derramar do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É sobre todos. Não é mais apenas sobre reis, sobre sacerdotes, mas é sobre todos que virá o Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aqui não é apenas sonhos, revelação, isso aqui está falando que velhos sonharão. Sabe, as pessoas chegam numa certa idade e dizem: não, para mim já deu, eu não preciso fazer mais nada, eu não tenho mais o que fazer, eu só vou ficar esperando agora. Nós estivemos lá, eu até mostrei a foto para os irmãos, 2 diaconisas lá, que na época a gente era líder delas. Uma tem 77 anos e a outra tem 82 anos, e são diaconisas, continuam de pé ao redor da igreja, servindo a igreja. Às vezes a pessoa tem a tendência a dizer: não, eu já fui o passado, eu já fiz muito, mas eu agora estou velho. Irmão, a
até o fim da sua vida, frutifique ao Senhor. Aqui diz que os velhos terão sonhos, sonharão. Não deixe de sonhar. Não é sonhar apenas sonhos materiais, mas é sonhar com as coisas de Deus, com a obra de Deus, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Os jovens terão visão, os jovens se levantarão, terão entendimento, revelação, visão. Eu creio nessa geração de jovens que está ouvindo essa palavra e que vai fazer a diferença. Terão visões, até sobre os servos, sobre as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. E como essa palavra, ela começou a se cumprir em Atos 2. Então já veio, já aconteceu, sim, aconteceu, mas ela não foi apenas para os dias de Pentecoste, mas ela é para nós até hoje. Esse derramar do Espírito Santo está liberado para nós agora, porque Pedro disse assim, Atos 2,39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você é chamado de Deus, esta promessa se cumpriu no dia de Pentecoste, mas a fonte continua a jorrar, o Espírito Santo continua a jorrar. É para todos aqueles que têm fome e sede de Deus. E a segunda parte, eu creio que ainda está para se cumprir e não vai tardar. Versículo 30: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sinais no céu, na terra, no sol, na lua. Nós temos visto muitas coisas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio num avivamento, irmãos, que está chegando. Mas será um avivamento de pessoas se jogando aos pés do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo, voltando para a presença de Deus. E Ele diz que todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, aliás, é difícil dizer, não se preocupe com aquele familiar, com aquela pessoa. Se preocupe sim, ore por ele, mas creia que se você está orando, Deus, o Espírito Santo vai tocar nele, e neste dia ele vai invocar o nome do Senhor. Quando ele vê a coisa acontecendo, ele vai invocar o nome do Senhor. Nós não podemos converter as pessoas, não podemos convencer as pessoas, mas nós podemos orar e crer que a nossa oração não é em vão, que nós cremos que estamos orando por alguma pessoa, e que chegará o dia que ela vai olhar ao redor e vai dizer: Senhor, por favor, me salva. Eu volto, eu me arrependo, eu volto. E haverá um grande avivamento de salvação. Muitas pessoas serão salvas. Nós ainda estamos vivendo agora um tempo de uma friagem, não fisicamente falando, mas uma friagem espiritual. Tem muita gente que não quer mais saber, nem de igreja, nem de grupo familiar, nem de nada. Mas vai chegar um tempo, no meio de todo esse bafafá, que as pessoas vão começar a clamar, chorar, pranto, vão voltar para o Senhor chorando, clamando: tem misericórdia de mim, Senhor. E haverá um grande tempo de avivamento, de salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Jesus disse: nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu e não vai se perder. Deus tem os seus e Ele vai trazer todos em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, os músicos para virem aqui para o altar, e nós vamos tirar um tempinho para orar, pelo menos uns 15 minutos. Graças a Deus, amanhã quase não tem feriado em Tubarão, amanhã tem mais um, então dá para a gente ficar mais uns 15 minutos orando aqui, não dá? Então eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui para frente. Reflita naquilo que você ouviu. Tem coisas que nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus, confessar os nossos pecados e nos converter ao Senhor. Pastor, mas eu já sou convertido. Pedro, depois de tudo, Jesus disse para ele assim: Pedro, quando tu te converter, abençoa os teus amigos. Nós todos os dias temos que nos converter, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos adorar ao Senhor.
com a canção e vamos orar. Nós vamos orar por cura, sim, nós vamos orar pelas pessoas desviadas, nós vamos orar tudo isso, mas a palavra de Deus para nós é: volte aos pés do Senhor, volte a chorar, volte a clamar, volte, se arrependa, busque, porque o Senhor tem uma fonte inesgotável para derramar sobre nossas vidas, e Ele vai derramar nessa noite, em nome de Jesus Cristo.